Uma história bem fantástica de um Brasil a desbravar. Foi assim que um dia veio pras bandas de cá cientista e maquinário pra estudar esse arraiar. Hoje um pouco desse sonho virou grande patrimônio que todos vêm admirar, e isso é mesmo de espantar. É Brasília vive linda, ruas largas e floridas. Claro que não é perfeita, mas em tudo ela se ajeita. Essa é Brasília, menina. Caros amigas, bem-vindos novamente. Nesta etapa da viagem, eu e minha comissão exploradora do Planalto Central do Brasil começamos definitivamente os trabalhos de levantamento da área onde futuramente seria construída a nova capital federal. Neste capítulo, você conhecerá um pouco mais sobre como usamos os instrumentos de medição que mostramos nos preparativos de viagem. Você saberá, por exemplo, como medimos a altura do Pico dos Pirineus. Me acompanhem! No percurso de nossa viagem, íamos tomando notas sobre muitos aspectos observáveis da natureza que desbravávamos. Tomávamos nota da topografia, empregando para isso o teodolito. Utilizamos também outros instrumentos, como o podômetro, que colocávamos nas patas dos animais, e assim medíamos a distância caminhada no final do dia. Também tínhamos a bússola, que nos ajudava na orientação, e o sextante, com o qual nos localizávamos observando os astros. Ah, e claro, um instrumento científico de valor inestimável, uma das invenções mais importantes do século XIX, a máquina de fotografar, com a qual realizamos preciosos registros que iam durar muitos e muitos anos para o conhecimento de gerações futuras. O Pico dos Pirineus, no século XIX, era considerado um dos mais altos do Brasil. Acreditava-se que ele tinha altitude de 3.000 metros. Foi a Comissão Cruz, em 1892, que determinou a altitude, em 1.385 metros. Vou lhes contar como foi o encontro de minha comissão com o Pico dos Pirineus. Era um domingo, quando partimos para medir sua altitude. Saímos de Pirinópolis às 11h30 e seguimos pela estrada para solucionar de uma vez por todas uma das grandes dúvidas da geografia brasileira: a altitude dos Pirineus. Às 15h30, acampamos perto dos Três Picos. Ali dormimos e almoçamos cedo para logo subir o pico mais elevado. Subida terrível e perigosa, mas chegamos ao ápice. Tomamos um café e apreciamos a bela vista. À nossa frente, víamos a cabeceira do rio Corumbá, com as matas ciliares, protegendo a rica água do extenso rio. Iniciamos então os trabalhos de medição. Com o teodolito, que mede as distâncias e ângulos entre os diferentes pontos, medimos
os ângulos horizontais entre os picos desse grupo. 4 barômetros de mercúrio também foram usados na operação. O barômetro mede a pressão do ar e o utilizamos para medir a altitude. Chegando ao cume, fizemos uma série de leituras do barômetro e ao meio-dia tomamos a altura meridiana do Sol para a determinação exata da latitude do pico. Observamos que o mais alto tem 1.350 metros de altitude, muito abaixo dos 3.000 metros divulgados na época. Assim, cumprimos nosso objetivo de medir os picos dos Pirineus. Assinamos então uma ata na qual registramos esse feito e guardamos em uma caixa de metal bem fechada, deixada no alto do pico, e encerramos nos fotografando perante o céu do Planalto Central. A caminho dos picos dos Pirineus, passamos pelas minas do Dr. Arena, também conhecida como Mina do Abade, que veio parar nesta região a fim de explorar o ouro. Dr. Bernard Alfred Amblard d'Arena construiu uma vila, cunhou dinheiro próprio, sujou o Rio das Almas e desprezou a população de Pirinópolis. Errou Dr. Arena, como tantos que se consideraram muito poderosos. Sua arrogância custou-lhe o preço da revolta popular. Os moradores da cidade, em uma violenta rebelião, acabaram de uma só vez com seu lucrativo empreendimento. Neste trecho, continuamos a expedição, conhecendo um pouco mais dos arredores de Pirinópolis, onde encontramos um rico patrimônio natural. No relatório final da Comissão Exploratória, destaquei 3 aspectos de Pirinópolis que considerei fundamentais por sua beleza, singularidade e importância. São eles: o relevo, a biodiversidade e os recursos hídricos, ou seja, as montanhas, morros e picos, as águas, os bichos e as plantas. Quanto ao relevo, chamo-lhes a atenção para a Serra dos Pirineus, hoje conservada em parte no Parque Estadual dos Pirineus, onde se encontra, entre outros, o Pico dos Pirineus e o Morro do Cabeludo, formações geológicas muito antigas que têm cerca de 1 bilhão de anos, testemunhos geológicos de eras longínquas. Outra riqueza da região são suas águas. 2 das bacias hidrográficas mais importantes do continente sul-americano, a Platina e a Tocantinense, são alimentadas por águas desta região. Além disso, são vários os rios que se podem conhecer, como o Corumbá, o Rio das Pedras e o Rio das Almas. É possível caminhar por trilhas e chegar a belas cachoeiras, como a Cachoeira do Abade, que impressiona pela força de seus 25 metros de queda livre, ideal para aventuras como o rapel. Hoje, parte desse rico patrimônio está protegido na forma de unidades de conservação da natureza, no Parque Estadual dos Pirineus e em várias reservas particulares
do patrimônio natural, as RPPNs existentes na região. Em Pirenópolis, vocês podem conhecer algumas dessas RPPNs, como a Vaga Fogo, a Flor das Águas e o Santuário de Gabriel. Uma história bem fantástica de um Brasil a desbravar. Foi assim que um dia veio pras bandas de cá cientista e maquinário pra estudar esse arraiar. Hoje um pouco desse sonho virou grande patrimônio que todos vêm admirar, e isso é mesmo de espantar. É Brasília vive linda, ruas largas e floridas. Claro que não é perfeita, mas em tudo ela se ajeita. Essa é Brasília, menina. No próximo capítulo destes Caminhos da Missão Cruz, a equipe irá se dividir pela primeira vez. Duas expedições percorrerão caminhos opostos em direção à cidade de Formosa. Nestes caminhos, você conhecerá cidades como Planaltina, que era chamada de Mestre d'Armas, Sobradinho e Lusiânia, que já teve o nome de Santa Luzia. Conhecerá também histórias de antigas divisas da região e estradas do tempo do Brasil Colônia que passavam por este Brasil Central. Você não pode perder Luiz Cruz e os Caminhos da Missão Cruz. Uma história bem fantástica de um Brasil a desbravar. Foi assim que um dia veio pras bandas de cá cientista e maquinário pra estudar esse arraiar. Hoje um pouco desse sonho virou grande patrimônio que todos vêm admirar, e isso é mesmo de espantar. É Brasília vive linda, ruas largas e floridas. Claro que não é perfeita, mas em tudo ela se ajeita. Essa é Brasília, menina.